Deixa eu te contar uma coisa. O Grande Prêmio do Brasil de 2019 foi a última corrida que eu transmiti pela Globo. Faltavam 30 segundos, para ser exato, 35 segundos para entrar no ar. Quando recebemos o aviso no fone, 35 para vocês. Ele virou para todo mundo que estava no estúdio, mandou o técnico de som desligar todos os microfones. Olha só, falou para mim, tira o fone. Vai fazer eu chorar agora, né? Eu tirei o fone, ele me abraçou, virou no meu ouvido e falou assim, eu não sei o que vai ser, mas se for a última sua, eu quero que você saiba que foi uma história linda, maravilhosa. Eu me emociono de falar. Então essa é a parceria que vocês viram durante tanto tempo. De fato, o Galvão, isso ele mesmo fala, era um cara muito mais chegado ao Senna, né? Mas eu tinha essa coisa com os dois. Eu ouvi da boca do Senna, entendeu? Eu ouvi dele em 88, voltando da Austrália, ele ganhou a corrida no Japão e depois fomos para a Austrália. Voltando da Austrália, juntos, no voo, sentados lado a lado, ele falou isso para mim, de uma certa forma. Ele falou assim, você sempre teve muito mais paciência com o Piquet do que comigo. Eu falava assim, não, Ayrton, não. O que você achou dessa volta do Alonso? O Alonso ele volta para brigar com o quê? Ou pelo quê desses próximos campeonatos aí? Eu também me pergunto, eu confesso para você que me surpreendeu. Se a gente fizer um rewind na carreira do Alonso, você é mais nova, eu peguei ele ainda na Minardi, mas vamos dizer, Minardi, vou dizer sem Renault, Minardi, McLaren 2 vezes, Ferrari, e o cara, na verdade, a Renault é que conta na vida dele até agora, né? Com tudo que ele fez. Mas eu não imaginava que ele fosse voltar agora, porque ele não pode, nesse momento, esperar que a Renault vá dar a ele assim, a chance de um título, que é tudo que ele quer. Esse tri que ele estava procurando já em 2007, quando começou a correr junto com o Hamilton na McLaren, e até hoje não conseguiu, e o Hamilton já tem 6 e parte para o 7º, provavelmente. Eu não sei direitinho qual é a do Alonso. Para a Renault, foi uma jogada muito legal, porque para quem está se sentindo ferida por ter perdido o Ricciardo, em quem ela apostou para ser o cara dela, né? E ele ficou 1 ano e saiu fora. Então, imagine você dar uma cartada dessa, é uma quadra de ases, né? Você trazer um Alonso, né? Pelo nome. Então, em consequência disso, talvez o valor, que a gente não sabe qual é, por mais alto que seja, compense exatamente pela jogada de marketing. Agora, na cabeça do Alonso, vamos ver. É uma satisfação ver ele de volta, né? Imagine entrevistar ele, você que sabe, você que tantas vezes fez isso, o prazer que é entrevistá-lo, né? O prazer, mas é um pouco difícil entrevistar o Alonso, como sempre. Principalmente Todo na McLaren, ele estava bastante irritado, né? Tomara que volte mais feliz o Alonso, pelo menos. Todo cara assim, tipo Alonso, tipo Kimi Raikkonen, tipo Nelson Piquet, esses bons entrevistados são caras difíceis, mas quando fala tem conteúdo, né? Com certeza. E a gente vai falar do Piquet mais para frente. Queria falar mais dessa sua nova experiência agora que começou com essa temporada, saindo da Globo depois de quantos anos? 42. 42 anos de Globo, saindo da Globo e fazendo um projeto seu, agora abrindo no YouTube. Ainda é complicado para você não comentar a corrida ao vivo? Você ainda fica querendo comentar, dar pitaco? Você pode imaginar como eu me amarro assim, no sofá, na cadeira, onde eu estiver vendo uma corrida, eu vejo tudo, né? Eu, 5h30 da manhã, estou ligado no treino na sexta-feira. Antes de começar, eu estou ligado com o meu iPad no aplicativo, minha papelada toda, aquilo que você sabe, eu sempre gostei de fazer, indo transmitir ou não, sempre fiz um estudo, os famosos preview, que são os meus. Eu tenho da Pirelli, eu tenho da Mercedes, eu tenho de outras equipes, mas eu me baseei muito nos meus de tantos anos que eu venho fazendo, né? Então eu tenho essa papelada toda na mão e fico vendo. Agora,
Tem hora assim que você sente muita vontade de falar, em cima de uma coisa que alguém acabou de falar. Quando eu sinto essa vontade e um dos comentaristas vem e fala, é uma realização para mim. Não é ao contrário, eu estou torcendo para todo mundo que está lá. Então é uma realização. Mas isso acontece poucas vezes. Normalmente eu tenho vontade de falar algo que eles não falam. E é muito fácil explicar. Eu sempre, o tempo todo que eu trabalhei, quando alguém, amigo, né, crítica de amigo, né, que fala assim, puxa, você não viu aquilo. Eu falo, amigo, um dia você senta lá, você põe o fone, você ouve 4 caras falando com você ao mesmo tempo, você tem o narrador que você não pode interromper, você tem que ter o timing, mas você não, ao mesmo tempo não pode perder o timing do que você está vendo na tela. Senta lá, depois você vai me dizer se você vê tudo. Então, em casa, é 1000 vezes mais difícil. Você vê muito mais. Então, fica com aquela coisa assim na garganta, querendo dizer alguma coisa e não dá. Eu sei muito bem, né? Fazendo corrida ao vivo, eu sei muito bem a dificuldade. Eu sempre tenho algum problema técnico que o pessoal que está em casa não percebe que tem, você não consegue fazer uma coisa ou outra. É muito mais complicado do que parece. Mas agora, nessa nova vida aí de youtuber, o canal foi muito bem recebido. Eu vi de 15 mil assinantes em uma semana. Como tem sido a resposta do público e o que a gente pode esperar nesse canal? Ô, Ju, tudo nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo e o pessoal, os meus parceiros também estão aprendendo, porque não é exatamente uma produtora de vídeos, entendeu? É uma empresa que chama Digital Pages e a Digital Content. São 2 empresas paralelas, assim, bem poderosas, com vários jornalistas trabalhando para ela e tal, mas fazer vídeo exatamente não é delas, não era delas. Estou sacrificando as pessoas lá porque eu sou muito exigente e nesse período de pandemia eu não posso estar sentado com o cara na ilha ao lado dele. Eu nunca deixei uma matéria minha para alguém editar. A não ser quando eu estava viajando, você grava e manda e reza. Mas sempre tive por trás editores assim de extremo bom gosto e ligados, isso que é importante, ligados no assunto, ligados na Fórmula 1, ligados na corrida da qual eu estou falando. É muito fácil você falar uma determinada coisa, porque você está com aquela imagem em mente e o editor ir buscar exatamente aquela imagem. Pode, às vezes, quando é coisa muito específica, eu ainda chamava, na leitura de um texto, de um off, eu dava uma interrompida no off e falava, usa aquela imagem tal, entendeu? Quando é alguma coisa muito específica. Só que agora, além disso, a gente não tem as imagens. Eles são extremamente criativos. Eu estou dizendo, não, o que eu fiz até agora em termos de comentários, é eu falando, acabou a minha opinião, acabou. Mas nós estamos fazendo lá, vai ao ar hoje o segundo, nós estamos fazendo lá um tipo de um sinal verde das décadas passadas, não o que eu fazia recentemente de 2 minutos, 2:20. Estou fazendo sinal verde de 7 minutos, 8 minutos. Nós fizemos um da Áustria. É uma coisa assim que graficamente deixa a desejar, mas eles foram muito criativos, e mapinhas e tudo. Esse próximo agora, que vai ao ar hoje, a gente está chamando de Styria, eu recebi um preview deles ontem, e eu recebi, tipo assim, 7 da noite, eu não deixei os caras parados até meia-noite, do tanto que eu comecei a exigir, né, de imagens tal, de colocar isso, de inverter aquilo. Então, eu vou receber, na hora que a gente acabar de falar essa gravação, eu vou receber esse novo. Tenho certeza que agora vai ser já assim, um salto muito grande. E a gente está aprendendo. Bom, essa é uma das coisas. Esse é um dos produtos. Os outros, partindo do princípio de que o que o público que me via, o que ele quer ver ou ouvir agora, né? Uma opinião na sexta-feira, após o primeiro dia, uma opinião no sábado, após o quali, e uma opinião após a corrida. E na segunda-feira, substituindo o Jornal Nacional que eu fazia, inicialmente eu estava pensando em fazer praticamente a mesma coisa, mas sem imagem não é legal. Então, eu vou entrar com uma live com alguém do meio. A questão do sinal verde ter diminuído para 2 minutos e meio, novos caminhos tomados pela emissora, isso também pesou? Sentiu que o produto da Fórmula 1
estava perdendo espaço, né? Porque primeiro, como não saiu foi mais para o off-tube, né? A maioria da parte do conteúdo, depois a classificação saiu, então tem uma perda gradativa e você foi sentindo que talvez fosse a hora, eu quero fazer outras coisas que aqui eu não posso nessa casa aqui. Não. Acredite no que eu vou te dizer. Não, nada disso pesou. Até porque ninguém sabia e ninguém sabe se a Globo não vai renovar com a Fórmula 1. Ninguém sabe. Né? Não é de ninguém. A partir de 2021 não é de ninguém. Então, isso não pesou em nada, absolutamente nada. Que as coisas mudaram muito, mudaram, por exemplo, o sinal verde, se você for pensar, até 2016, desde quando ele parou lá atrás, não me lembro quando, não me lembro, na década de 90, quando ele parou, em 2016 a gente fez voltar. O nosso núcleo de esporte a motor, que é chefiado pelo Alfredo Boca, você conhece, eu, o Alfredo e o Rafa Lopes, a gente fez voltar o sinal verde. Tudo bem, pela atual situação do Brasil na Fórmula 1, não cabia mais aquele espaço que ele tinha lá no passado, que era às 6h30, 7 horas da noite, num sábado, na TV aberta. Então, a gente continuou na TV aberta, que já é um ganho, só que de madrugada, no sábado de madrugada, e com 2 minutos e meio. Mas é a volta. Isso é uma vitória, é o contrário, isso é uma vitória, isso é entusiasmante. Então, tudo que vem acontecendo lá, para mim, continuava sendo entusiasmante. Mas aquela coisa, ao mesmo tempo que você quer uma vida nova, ao mesmo tempo que também o tempo que passou, esses 42 anos, de uma relação muito legal, muito legal. Nossa, a geração que eu peguei na Globo, das pessoas do meu nível, das pessoas de redação e da chefia, eu peguei 3 ou 4 gerações, né? 3 ou 4. Assim, se você perguntar assim, tem algum cara que você deixou alguma pontinha assim de inimizade no Rio ou em São Paulo? Não. Você sabe que Rio e São Paulo tem essa rivalidade. Eu, como paulista, praticamente vivia 2 semanas por mês no Rio, no ambiente carioca. Eu sou adorado como eu adoro os caras lá também. E a mesma coisa em São Paulo. Sabe? Não tem mais um senão, uma pessoa que eu possa dizer, puxa vida, esse cara não foi um parceiro na minha vida. Nenhum. Isso me deixa muito feliz. Com tantos anos de empresa, seria muito raro. Seria normal ter tido um probleminha, né? Mas não teve. Olhando para frente, o futuro da Fórmula 1 no Brasil, se a Globo não ficar com os direitos, é o golpe mais duro que a Fórmula 1 poderia levar no Brasil, em relação a não ter piloto ou não ter GP. Não ter a Globo seria o golpe mais duro. Mas o mais duro de todos. Não ter GP não seria fundamental para o brasileiro continuar acompanhando a Fórmula 1. O brasileiro se tornou um fanático por Fórmula 1. Eu fico até satisfeito de falar que isso deve muito ao trabalho que eu e o Galvão fizemos lá atrás, né? Você está trabalhando nisso por causa da gente, está vendo? Está vendo onde a gente te colocou? Não fica com raiva, não. Eu tenho outras perguntas sobre isso. Não, você... tá bom. Não, você já provou que gosta tanto disso, que com todos os percalços do que viajar, avião, conexão, horário, tempo de trabalho, tempo de autódromo, é complicado. Mas eu, se perguntar assim, quer fazer tudo de novo na sua vida, eu faço exatamente como eu fiz. E olhando lá para trás, nesse começo dos perrengues, era justamente minha próxima pergunta. Você tem o cálculo de quantas corridas você fez em loco? E como que era no começo? Devia ser uma aventura, porque o câmbio era muito ruim. Imagino que não tinha muito luxo, nada. Mandando matéria para o Telex no jornal. Como é que era esse começo? Nossa, isso é lindo. Esse aspecto é lindo pelo menos 2 capítulos do livro meu, que aliás é outra coisa que está quase pronta. Pelo menos 2 capítulos se baseiam nisso. É uma coisa extraordinária o que eu peguei. Você sabe quantos jornalistas tem numa sala de imprensa hoje? Eu vou chutar, tem 800. Mais ou menos isso. Menos, né? Tem muito menos, tem uns 300, 400 hoje só.
300, 400. Não, hoje, ou não na pandemia agora. Não, hoje tem 300, 400. Na pandemia tem 10. 300, 400. Eu peguei essa sala de imprensa com 15. Eu não trabalhava em televisão. E então, a imprensa escrita, que era o meu caso, do Estadão, a gente ia para o Telex, para a máquina do Telex, e ficava... uma sala de imprensa para 15 jornalistas tinha 2 Telexes e 2 operadores. Silverstone, que era mais adiantado e mais com a cabeça automobilística, botou 3 e depois 4. Né? Operadores e 4 máquinas. E máquina de escrever. Não, então, olha aí a minha vantagem. Máquinas de Telex, de transmitir, e as máquinas de escrever, cada um levava a sua. Cada um levava a sua. Eu tinha essa vantagem. Como eu sempre fui metido até em edição de VT, nossa, eu editava meus VTs várias vezes. Agora não, agora é tão mais sofisticada a edição que eu confesso para você que eu sento do lado do editor lá na Globo, mas se eu tivesse que fazer, eu não faria. Mas naquela época, olha a minha vantagem, eu sabia escrever direto na máquina do Telex. Então eu não tinha que escrever na máquina de escrever, passar para o operador, olha que ganho. Então eu ia para a máquina de Telex. Só que a máquina de Telex, você sabe, ela não volta, ela não apaga. Né? Você vai escrevendo, então se você mudou de ideia, você tem que ter umas alternativas. Assim, você põe assim, aí o Hamilton correu atrás do Bottas, do Leclerc, entendeu? E o cara que recebe no Brasil tem que te adivinhar o que você quer dizer. Outra coisa, em alguns telexes, você não lia o que você estava escrevendo. Eram chamadas máquinas cegas, verdade, verdade. Você sabia quando terminava a linha, porque igual a máquina de escrever, fazia aquele plim, tá? Aí você apertava um botão para mudar de linha, apertava um botão de letra, porque senão você ia bater e ia sair tudo número, entendeu? Então, era cada plim, você apertava 2 botões para voltar o carretel, né? e letra. Né? Senão você perdia tudo. Então, eu acabava de escrever aquilo rapidinho e tinha até um macete de enrolar, usando 2 dedos, assim, de enrolar aquela fita amarela. Você nunca chegou a ver isso, vai? Aquela fita amarela perfurada. Pai tinha no escritório isso. Eu que bom. Não sei, obviamente, mas eu lembro disso, faz parte do meu imaginário. Era uma fita de papel, um papel resistente, mas era papel. Se você fosse enrolar de qualquer jeito, ia quebrar. Então você tinha um negócio que passava por aqui, fazia um 8 com aquilo, tirava, botava na mão do operador, o operador te tratava como... Porque você, imagina, você poupou o trabalho dele, enquanto os outros estavam ali escrevendo o que ele ainda ia ter que digitar. Então, mandava aquilo, eu tinha essa vantagem. Só que, olha só, eu me lembro muito bem, eu vou até citar, foi Holanda, em Zandvoort, a cabine de imprensa, a cabine a sala de imprensa não existia. Era na arquibancada, o último andar da arquibancada, os 2 últimos andares da arquibancada, ficavam os jornalistas e as máquinas de telex, que acho que eram 2. Começava o negócio, então, tá bom, terminou ali, desce, faz as entrevistas, volta para trabalhar. Eu entrava no telex, atrás de mim tinha um cara esperando. E olha só, tinha assim, não sei se você chegou a conhecer, Francolini, italiano, top de tudo, foi até chefe da Ferrari. Você tinha jornalistas suíços, ingleses, alemães, assim, de mais alta estirpe mesmo. E tinha um cara com quem eu me dava muito até, ele parou faz pouco tempo, ele era sempre o recordista em número de corridas presentes de Fórmula 1 e das outras categorias todas. Todo ano ele recebia uma premiação da International Racing Press Association, então ele estava atrás de mim, ele era o próximo. E eu escrevendo na máquina de Telex. Aí você está escrevendo, criando, né? Você está assim, você para, olha um pouquinho para cima para pensar, o cara cutucava atrás, não pode pensar não. E você, sorry, e pá, 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 pá. E os caras querendo fechar a sala de imprensa, domingo 9, 10 da noite, e a gente brigando para deixar aberta. Hotéis, você falou em hotéis. Aquelas punições, não tinha, né? Essas punições que a gente tem, que a gente fica esperando até a tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Não existia punição. Se acontecessem essas punições, a coisa vinha bem depois e tal, porque não tinha também essa tecnologia de vistoria, né, de checagem que tem hoje. Você falou de hotéis, para eu falar rapidinho.
eram os mais simples que você pode imaginar na sua vida. Tá? E não tinha hotéis próximos da pista. A gente, para trabalhar em Paul Ricard, a gente ficava em Marseille. Tá? Marseille, nos hotéis do Porto, assim, na pior região de Marselha. E pegava o carro para ir para a pista em 1h30, 2 horas, em qualquer lugar. Hoje, você sabe que ainda hoje tem lugares demorados, Silverstone, mas por causa do tráfego. Lá não, era porque estradinhas vicinais, que tinha que cortar isso e aquilo para chegar na pista. Tudo era muito difícil e tudo era muito gostoso. Muito, muito, muito. Cheguei a escrever em sala de imprensa à luz de vela. Tá? Tipo assim, caía a luz, aí o telex também não funcionava, pegava a maquininha de escrever e estava rabiscando para quando voltasse a luz. Verdade. Que aventura, né? É impossível não falar da sua carreira sem falar do Galvão Bueno. Foram mais de 500 GPs juntos, 550. É verdade. Então até quero completar uma resposta que eu deixei de te dar. Em 2016 ou 17, a FOM, através ainda do Bernie Eccleston e do Pasquale, eles promoveram um negócio que é uma medalha de ouro branco e ouro amarelo para quem tivesse mais de 500 grandes prêmios. Então, eu recebi, na época, com 532, uma coisa assim. Na época. Tudo bem, dali para cá, a gente não fez muito menos em loco do que as corridas em off. Mas ainda continuei fazendo, pelo menos para chegar nos 580, pelo menos, em loco. Contando off-tube e tudo, tem 750, 760. Estamos falando do Galvão, né? Ficou, no final das contas, como se fosse um casamento diferente, né? Algumas briguinhas, cheias de manias, um já conhecia a mania do outro. Como que foi esse relacionamento que foi mudando ao longo dos anos e no final vocês se entenderam, viraram esse mais ou menos casalzinho assim? É exatamente isso que você falou, mas os problemas que nós tivemos duraram um ano só. Menos de um ano, se você levar em conta que começou na metade de 90, né? E em 91 ele ficou fora da Globo, ele ficou um ano tentando uma iniciativa nova, como aquela que o Luciano do Vale fez na Band, implantar na OM, lá em Curitiba, um canal fazer virar um canal de esporte. Muito legal, ele conseguiu com isso. O Galvão é o criador da Copa do Brasil de futebol, sabe? Esse canal criou a Copa do Brasil e existe até hoje. E aí, então, em 91 ele ficou fora, em 92 ele voltou para a Globo. Quando ele voltou, a gente tinha feito uma despedida bacana, mesmo quando a gente estava ligeiramente brigado, ligeiramente, tá? Que tinham pessoas no meio que faziam essa briga ganhar uma dimensão que ela, na verdade, se você perguntar para o Galvão, ele vai dizer a mesma coisa, que não chegou a ter a dimensão que pessoas do meio faziam, sabe, criavam. Então foi uma despedida muito legal quando ele saiu, mas muito legal, tinha um baita de um abraço legal, e na chegada, na volta dele, outro abraço, outra coisa. Foi uma parceria desde 1982, entendeu? Interrompida em 91, faz as contas, sabe? Não tenho, fazer as contas agora, 38, menos um, 37 anos. 37 anos. 37 anos. Deixa eu te contar uma coisa. O Grande Prêmio do Brasil de 2019 foi a última corrida que eu transmiti pela Globo. E estava naquele negócio estava se falando que eu ia sair e tal. Não havia confirmação de lado nenhum, a gente não estava. Era um trato, um acerto de não falar nada, de lado nenhum. Eu contei para o Galvão, claro, ele quis saber, a gente jantou todos os dias que ele estava aqui, quis saber a situação que estava. Ju, faltavam. Coisa louca, assim, coisa de loucura de narrador e de comentarista que estão juntos há tanto tempo, porque faltavam 30 segundos, para ser exato, 35 segundos para entrar no ar. Quando recebemos o aviso no fone, 35 para vocês. Ele virou para todo mundo que estava no estúdio, mandou o técnico de som desligar todos os microfones. Olha só. Falou para mim, tira o fone. Vai fazer eu chorar agora, né?
eu tirei o fone, ele me abraçou, virou no meu ouvido e falou assim, eu não sei o que vai ser, mas se for a última sua, eu quero que você saiba que foi uma história linda, maravilhosa. Eu me emociono de falar. Então, essa é a parceria que vocês viram durante tanto tempo. Ah, lindo. Quer ver? A Dani estava, acho agora que estou me controlando, a Dani estava comigo na cabine, a minha filha, e ela estava muito perto de mim, assim, sentada. Ela sacou o que o Galvão ia dizer, porque só disse no meu ouvido. Ela viu o gesto dele, ela esticou a mão para minha mão, eu peguei na mão dela, e eu me controlando. Lembra, eles tinham avisado 35. Aí, 30, 25, 20, e está acontecendo esse negócio todo. Aí ela pegou na minha mão, apertou bastante, e eu me controlando, aí eu olho para ela, ela estava chorando que nem ela nunca chorou tanto na vida. Cara, aí foi aquele autocontrole assim, absurdo, um lenço, uma coisa, e 5 segundos está no ar. Foi bem bacana esse lance. Está descrito no livro também. É isso que tem coração muito, né? Por trás de todo o profissionalismo, a gente trabalha com esporte, a gente coloca muita da nossa paixão no que a gente faz, e isso contagia todo mundo ao redor, né? E o Galvão sempre, nas narrações dele, sempre colocou também muita paixão na narração dele, então dá para perceber como que é um momento naturalmente já cheio de emoção, ainda mais com essa despedida aí, né? E como foi a corrida, fazer o restante da corrida para você? Eu adoro fazer o GP do Brasil, adoro fazer. É o mais difícil de todos para nós, porque se eu te falo que normalmente a gente tem 2 pessoas falando no ouvido, no GP do Brasil a gente tem 5, 6, né? Tem um monte de gente ali dando palpite, falando isso, faz aquilo, tem determinações técnicas. Nossa, na época do Boni, praticamente meu começo na TV e na Fórmula 1, tinha uma ordem dele, uma determinação, que é um negócio bacana, que isso é claro, é lei na televisão, você não falar de uma coisa que você não está vendo, que a imagem não está mostrando para quem está em casa. Só que nós, em Jacarepaguá ou em Interlagos, a gente tinha uma visão bem ampla do circuito, na posição em que a gente estava. Então você via um acidente, uma coisa significativa, um acidente com fogo, com princípio de incêndio. Tá? Mas você tinha a determinação do seguinte, aguarda uns segundos que alguma câmera vai lá para mostrar a imagem e você falar. E uma vez eu vi aquilo e falei, nossa, acabou de acontecer tal. E eu só vi no meu olho assim, eu já não falei para não falar do que não está no ar? Tá bom, desculpa, engoli em seco. Tá? Mas vindo de quem veio, assim, um grande professor de televisão, como eu tive vários na Globo. Você sabe que tudo na carreira da gente é pelos lugares onde você passa para trabalhar, principalmente a sua escola. A minha foi Estadão, eu fiz freelances para Veja e trabalhei na Globo. Olha que escolas. Né? Já tá bom, né? Mas voltando ao Galvão, aquelas corridas que até estava tendo a reprise agora, né? Final dos anos 80, começo dos 90. Quando vocês estavam fazendo aquelas corridas, vocês tinham noção que vocês estavam narrando a história, que Sim. daqui a 30 anos as pessoas iam lembrar daquilo, e lembrar até de detalhes das narrações. Vocês falavam sobre isso na época? Não, isso não, mas a gente tinha consciência, assim, se a gente parasse para pensar, teria essa consciência. Eu sabia que eu estava ensinando ao brasileiro o que era aquilo, o que era a Fórmula 1. Isso com certeza. E você sabe, vocês conhecem menos o Galvão, porque nas corridas em que a gente esteve, ele sempre esteve muito jantando com o Felipe Massa, todas as noites, digamos assim. Eu também, mas eu também tinha meus jantares com Massa, com Rubinho, na época com o Piquet, com Senna, mas eu sempre me dediquei muito a estar junto de jornalistas, de vocês ou dos estrangeiros. Tá? Por isso o meu relacionamento com caras, Mike Dudson, inglês, meus relacionamentos, principalmente com os italianos, eu não perdia um jantar deles. Tá?
Então, por isso vocês têm menos contato com o Galvão fora da pista. Mas é muito divertido, sempre divertido. O Galvão... Muito cheio. O Galvão é um cara que tem uma cultura muito legal, uma base de uma cultura geral. Agora, a cultura do esporte que ele tem é um negócio impressionante. Você vê numa Copa do Mundo, ele saber a história de qualquer um dos jogadores da Inglaterra, da França, da Espanha, não importa quem seja o adversário, ele sabe a história, ele não sabe só o nome. E o que a gente vê do Galvão agora nas mídias sociais, nesses últimos meses de quarentena, é que ele é muito festeiro, né? Quem o negócio dele agora... o mais festeiro dos dois aí? Pode contar, pode entregar. Olha, os dois, cada um na sua. Você vê que o Galvão agora, o negócio dele é vinho, claro, e agora ele está querendo ser chefe de cozinha, né? Aí ele tem feito uns pratos lá, aquela coisa toda. Eu quero encontrar com ele ainda para brincar sobre isso. Mas no nosso meio jornalístico brasileiro da Fórmula 1, eles me chamavam de Le Mistur. Desde a época do Flavinho, Fábio Seixas, Le Mistur. Por quê? Porque antes de terminar um dia qualquer de treino, uma sexta-feira, eu passava na mesa de cada um para dizer, o jantar hoje é em tal lugar. Eu já tinha reservado. Tá? Então eu fazia aquela coisa que às vezes tinha 15 cantando. Para sair do Brasil, para sair de São Paulo, a maioria era de São Paulo, eu recomendava os voos que eu ia fazer e os que eram mais fáceis, tá, para a gente quase sempre estar junto nos voos também. Então virou o Le Mistur. Isso tudo, para mim, é uma forma de eu ser, que eu considero festiva, que é o pós-trabalho. O pós-trabalho, para mim, é maravilhoso. Eu nunca saí de um autódromo, um treino qualquer, que você imaginar, sem passar num motorhome e tomar uma cerveja com alguém. Né? E aí vou para casa, aquela coisa do banho e jantar. Já estou pensando no jantar. Antes de chegar num país, eu sei os 3 ou 4 restaurantes onde eu vou jantar naquele fim de semana. Sei, já telefonei para o dono, já combinei, o dono já está me esperando. Isso é uma coisa bacana da história também, que é só a experiência que te traz isso, né? Eu senti muita falta disso nesse GP da Áustria, senti muita falta de encontrar as pessoas, né? Porque no final as pessoas acabam virando a grande sensação do seu final de semana. Eu considero você e a Mariana um exemplo dessa. Se vocês agora estão quase que sozinhas, né? Foi parando a imprensa escrita, nós paramos de viajar, a rádio mesmo parou de viajar. Então vocês partiram para a ala de vocês, amigos, mas não brasileiros, né? É muito legal. O exemplo daquela casa na Bélgica, aquelas festas que eu sempre fui com vocês. Aquela casa, quem descobriu aquela casa, na verdade, foi Henrique Cardão, o português, e que passou para mim, tipo assim, vocês não querem trocar, ficar no hotel para ficar numa casa, numa cidadezinha a poucos quilômetros de Malmedy? Falei, fechou, quantos quartos tem? Tantos. Combinei com todo mundo, foi todo mundo para casa. A gente ficou naquela casa 5, 6 anos, tá? E depois passou para a geração de vocês. Só que vocês dão mais festas do que a gente lá, né? Não, pior que não. Eu sou a única brasileira agora da casa, né? A casa hoje é a casa dos brasileiros, mas eu sou a única brasileira. É verdade, né? Porque a Mari fica em outros lugares, né? Nesse GP, sim, a casa é sensacional, obrigado pela dica. Mas voltando ao Galvão, qual que foi a maior roubada que ele te colocou? Que eu não sei, eu tenho essa impressão do Galvão, eu conheci muito pouco, só encontrei num GP ou outro, que ele é um cara que fala, não, vamos lá, vai ser legal, e acaba virando uma roubada. Teve história dessa? Sim, como também teve eu colocá-lo em roubada sem querer, também sim. Mas acho que até mais eu do que ele, porque eu acredito muito mais do que ele assim, nas coisas que me convidam. Vamos que vai ser legal. Eu falei, pô, legal, Galvão, nós vamos em tal lugar hoje. Ele falou, você tem certeza? Tenho. E vamos lá, de repente, não é nada daquilo. Muito mais eu fiz do que ele. Mas é bacana assim também. Uma vez ele falou um negócio muito legal, que nós dois enxergamos uma corrida de uma forma muito parecida.
Isso é bom e ruim. Tá? Na maioria das vezes é bom, mas acaba sendo ruim quando ele quer dissertar sobre uma coisa e que ele acaba, além da narração, entrando por um lado que eu seria o complemento. Então, bom, já falou o que eu ia falar, né? Mas até isso ele entende, nosso entendimento leva isso em conta, para ele saber, ele faz a pergunta para mim na hora que ele sabe que está no momento de eu responder tal coisa. Às vezes, qualquer narrador te joga não é numa fria, mas te joga assim para o ar uma pergunta, o que você acha disso? O que pode acontecer disso? E aí que eu digo, o comentarista, ao mesmo tempo que ele tem que ter o cuidado de deixar, ele não querer adivinhar, né? Não querer andar no tempo e entrar no futuro para saber o que vai acontecer, ao mesmo tempo, o comentarista ele tem que ser firme, ele tem que ter uma opinião, sabe? Teve corridas, eu lembro numa que sempre citam isso para mim, uma de Silverstone 2003, uma vitória do Rubinho, que começou a corrida, Ju, terceira ou quarta volta, o Galvão fala: Regi, seu palpite, qual é o favorito? Eu falei: essa corrida só tem 2 caras que vencer, ou é o Rubinho ou é o Häkkinen, Mika Häkkinen. Pô, mas e o Schumacher e o Alonso, isso não, é um dos dois. Por quê? É o seu feeling, você está vendo o comportamento deles, você está vendo o quanto eles estão acreditando neles naquela corrida, arriscando sem arriscar, porque o que parece arriscado eles estão sabendo o que estão fazendo, e não deu outra, deu o Rubinho. Olha que gozado, eu voltei dessa corrida em 2003 em Silverstone e eu sou padrinho de casamento do Larry Passos, né, o treinador do Guga, eu sou muito amigo deles, da família do Guga toda, e fui direto para Balneário, eu tenho uma casa em Floripa, e fui direto passar uma semana lá, e no primeiro dia fui para o Balneário Camboriú assistir o treino do Guga lá com o Larry e tal. Eu chego, o Guga estava até batendo bola, eu chego na cerca, ele fala assim: pô, cara, não vou mais assistir corrida, você fala quem vai ganhar na terceira volta, né? Então isso eu considero também um grande elogio. E essa coisa acontece porque é o seu feeling e o seu conhecimento, né? Olha só, eu estava fazendo uma live com o Rubinho 2 semanas atrás, eu citei esse caso de 2003, olha o que ele falou para mim, ele falou assim: eu larguei sabendo que eu ia ganhar, porque durante o fim de semana todo o Schumacher não acompanhou o meu acerto. Eu estava muito mais veloz. Olha só, tinha uma escolha de pneus na época, diferente da de hoje, mas o Rubinho estava torcendo por não me lembro agora, um modelo, e ele, na reunião de engenheiros, ele citou o 1 e o 3, por exemplo, ele estava torcendo pelo 2. Ele falou o 1 e o 3, assim, na esperança de que os engenheiros o contrariassem, ou o próprio Schumacher o contrariasse, valia a opinião do Schumacher, e foi o que aconteceu. Os caras falaram assim: não, nós vamos 1 e 2. A hora que falaram isso, ele, por dentro, ele riu, falou: pô, ganhei a corrida. Então, eu não sabia disso, mas é a coisa que você está vendo de fora e você tem esse feeling do que está acontecendo lá. Nunca adivinhar, mas ser conciso e taxativo. Eu acho que é isso. Tá? Experiência conta também. Falei uma frase agora que é proibido a gente falar. Eu acho, um verbo, eu acho. Voltando à época do Boni. Eu acho que ele falou assim: você não tem que achar nada. Você tem que dizer se vai acontecer ou não. Você tem que dizer se é ou não. E daí, se errar, errou, mas pelo menos arriscou. Disse, não é acho. Estava falando antes de quando saía do paddock, antes de tomar uma cerveja no motorhome. É nesse tipo de momento que as notícias, você fica sabendo das coisas. Você vai falando com alguém aqui, vai falando com alguém ali. E eu acredito, eu imagino que nos anos 80, 90 era muito mais fácil, 70 mais para trás ainda, muito mais fácil parar para conversar com um piloto, às vezes sai jantar com alguém que sabe alguma coisa. Quais que você lembra que foram as histórias assim que você conseguiu nesse tipo de situação, que é usando um jantar ou sentar para tomar um drink, alguma coisa, que sempre alguma coisa escapa nesse tipo de situação, né? 80% da minha vida na Fórmula 1. Só isso.
80% do que eu aprendi e do que eu falei no ar. Só isso. Jantares com jornalistas ou com gente de outras equipes. Tá? Sem contar o fato que eu tive em algumas equipes, alguns grandes informantes, que você faz amizade no bar, né? Você faz amizade no jantar e no bar. Bar porque a gente sabe que é um mundo dominado por ingleses, o cara é bar em pé no balcão, né? É tipo pub, aquela coisa. E é nisso que você conquista a confiança do cara. E isso para mim valeu muito, mas muito, durante muitas vezes. Também, claro, informações jantando com o próprio piloto, mas existe uma coisa assim que se o piloto te fala no jantar, que você sabe assim, puxa, aquilo eu não posso falar hoje. Aquilo é um negócio que ele me falou hoje, mas está guardando um segredo para a hora da corrida. Olha a historinha que eu vou te contar rapidinho. Olha só. Envolvendo Piquet e Senna, né? Rivais já. Canadá, Montreal. Saí para jantar. Tinha um restaurante de um italiano lá que a gente ia muito. Lá na Pius, aquelas ruas lá. Né? Saí com Ayrton muito tarde. Ele voltou tarde da pista, ele me ligou. Tô chegando, eu fui para a porta do hotel, ele me pegou e falou, só nós dois. Tanto que, quando nós chegamos no restaurante, que, claro, estava entulhado de gente da Fórmula 1, tinha estado entulhado de gente da Fórmula 1, mas a maioria já tinha saído e tinha algumas poucas mesas. Numa das mesas estava um jornalista italiano chamado Adriano Costa, que era assim com o Piquet. Eu sempre fui muito amigo do Piquet, mas o Adriano era ligado ao Piquet, sabia de tudo. Eu e Ayrton jantamos. Terminado o jantar, o Adriano veio sentar na nossa mesa. Posso tomar um café com vocês? Claro, pô, senta aí. Então. Olha só. O Ayrton tinha me contado que em determinada curva, e olha, ele estava de Lotus preta ainda, era no início de carreira praticamente. Ele falou, determinada curva, eu senti que todo mundo é aconselhável fazer em quinta, eu senti que eu fiz uma relação de marchas que eu estou fazendo em quarta e estou me dando bem. Falou isso no caminho do restaurante. Aí sentou o Adriano, que teoricamente era o cara do Piquet. Aí estamos conversando, tá? Eu ingenuamente, e o Adriano também provavelmente sem nenhuma intenção, ele perguntou assim, pô, mas, Ayrton, que marcha você está fazendo a curva tal? Eu me meti para responder na frente dele. Olha só a ingenuidade. Eu falei, pois é, Adriano, olha só o que o Ayrton acabou de me falar vindo para cá. Cara, eu levei um pontapé debaixo da mesa, você não tem ideia. E um pontapé e o Ayrton falando assim no canto da boca, em português, outro italiano, mas claro que ele entenderia, mas falando baixinho, não fala. Aí eu, no meio da frase, dei uma enrolada, tal, não me lembro o que eu acabei falando. Mas era a curva que ele estava falando, nossa. Estou falando de outra coisa, as curvas da vida, as curvas da Serra de Santos, qualquer coisa assim. Gostar dessas histórias em que você se mete. Eu fui atrevido e ingênuo. Imagino que você deva ter se metido em roubada também, no sentido de que muita gente acha que a Fórmula 1 é glamour só, é GP de Mônaco. Mas acho que principalmente numa época pré-Google Maps, para ir chegar no circuito de Aida, que eu ouvi dizer que era no meio do nada, tem muito disso também, né? Muito do não glamour da Fórmula 1 que você viveu também. Nossa. Não precisa ser nem o de Aida, pode ser o Suzuka também. Suzuka, você não tinha direito de escolher hotel, alguns grandes prêmios antes, você se inscrevia e os organizadores te punham naquelas cidades satélites ali de Suzuka. Em Shiroko? Hã? Em Shiroko? Shiroko, Yokkaichi, Acredito que é Shiroko ainda. Sul. Uma vez me botaram em Sul, juro que o meu quarto tinha acho que 1,5 metro quadrado, 1,5 por 1,5 metro, fazendo 1,5 quadrado, 2 metros quadrados, né? Era um negócio, 4 metros quadrados, era um negócio impressionante. Ao mesmo tempo tinha aquela tecnologia japonesa que tinha o quarto lotado de alto-falantes e você tinha uma botoneira que você ouvia música, o ritmo de música, o tipo de música que você queria, e tinha um que você botava, por exemplo, para dormir, sons de cachoeira.
É o máximo, cara. Agora, você ficava numa biboca daquela, para jantar, aquela dificuldade toda, ninguém, absolutamente ninguém falando inglês, você sabe disso, e tem que pegar um trem, mudar a plataforma, muda para outra, porque também tem essa, em todo lugar a gente alugou o carro, mas no Japão a gente não alugava, porque as placas são em japonês. Você não ia chegar em lugar nenhum se alugasse um carro. Semana que vem vai fazer 50 anos da estreia do Emerson na Fórmula 1, né? É verdade. O que você lembra daquela corrida GP da Inglaterra de 1970? E como foi aquela época? Porque o Emerson saiu do Brasil, foi para a Europa e foi muito rápido. A ascensão dele na Europa foi muito rápida. E não foi o primeiro piloto brasileiro, mas foi aquele primeiro que saiu do Brasil, logo já foi para a Fórmula 1 e estava lá estreando a Fórmula 1. O que você lembra desse começo da carreira do Emerson? Bom, antes de tudo, eu não vivia, né, esse começo lá na Europa. Tá? Eu estava no Brasil, no Estadão, e a gente recebia, as informações que a gente recebia era através do Emerson ou do Chico Rosa, o engenheiro que foi acompanhando ele, que telefonava para dar as informações. Senão a gente não teria informação. E para a gente escrever alguma coisa, praticamente todo dia eu escrevia quando começou a ascensão dele. A primeira vitória dele, em 70, em Watkins Glen, eu me lembro que eu estava saindo de um cinema na Rua Augusta, um domingo à tarde, né, porque não tinha transmissão de rádio, não tinha transmissão de nada, e o Estadão não saía na segunda-feira, saía na terça. Então eu só ia trabalhar na segunda para fazer o que a gente chamava de um rescaldo da corrida. Eu vivi muito a minha vida ligada aos Mutantes, que o Dinho, meu irmão, o baterista dos Mutantes, então nós estávamos no cinema, era assim, era eu, Dinho, Liminha, Rita, Arnaldo e Sérgio, né? E nossa, uma entourage toda de amigos, e a gente saiu e ia para uma lanchonete comer um hot dog. E ali eu ouvi no rádio, Emerson ganhou um grande prêmio dos Estados Unidos. Falei, meu Deus, olha o que o cara está fazendo. O tempo passa, chega a 72. Aí o Emerson teve um ano, ele teve aquele acidente de estrada, né? Ele teve que ficar fora um tempo. Nossa, a mulher dele machucou toda a boca, dente, tudo. E ele não sofreu tanto, mas ele ficou mais até cuidando dela e psicologicamente abalado. Tudo. Acidente de estrada na França. E depois ele teve aquele ano da Lotus Turbina, 71, que a Lotus não fez nada. Voltando a 70, essa corrida de Watkins Glen que ele ganhou, quando fez 40 anos disso, em 2010, nós fomos para lá. Eu, uma produtora, que era a IVE, pegamos uma equipe de Nova York e fomos para Miami, pegamos o Emerson em Miami e fizemos todo o trajeto, até pingando de aviãozinho, uns teco-teco mesmo, pingando em cada lugar onde ele tinha passado para chegar lá. Aí chegamos e fomos ao Watkins Glen fazer a história toda dos 40 anos daquela corrida. Mas eu não estava lá na corrida. Bom, indo para 72, num dia 1º de maio, olha as coincidências do 1º de maio para a história do Brasil na Fórmula 1. Num dia 1º de maio, o Emerson ganhou uma corrida em Jarama, na Espanha, derrotando a Ferrari, que era a grande favorita do ano, derrotando o Jack Hicks. Né? Aquela corrida que ele ganhou, aquela já tinha transmissão de rádio. Eu ouvi pelo Wilson, o pai do Emerson, a transmissão. Vi a corrida toda. Terminou essa corrida, eu sentei na máquina e escrevi o meu projeto para o Estadão, apostando que o Emerson ia ser campeão naquele ano. E no dia seguinte eu apresentei o projeto para o Estadão. Né? Eles leram o projeto, me chamaram várias vezes, aquela coisa toda. E eu digo, naquela época viajava-se muito pouco para o exterior, jornalista viajar no exterior, era a Copa do Mundo e Olimpíada e olhe lá. Né? Então eles leram aquilo, me chamaram, olha, legal, o seu plano está espetacular, está aqui, vamos dar um tempinho, nós vamos ver como é que as coisas acontecem, a gente volta a te chamar, e foi o que aconteceu. Voltaram a me chamar em julho, isso era maio, né? Voltaram a me chamar em julho e falou, pô, vamos lá, vamos seguir seu plano. Eu fui para Brands Hatch, uma corrida extra campeonato que tinha, que o Emerson ganhou, e de lá nós fomos de lá eu fui para a Suíça, na casa dele, que vizinho da casa dele,
4 dias fazendo todo tipo de matéria com ele. O Emerson é sempre esse cara sensacional que te põe dentro do mundo dele. E de lá nós fomos para Monza, a corrida que deu o primeiro título brasileiro. Então esse eu já acompanhei bem de perto. Mas os 70 eu era à distância. Mas falando mesmo como alguém que gostava de automobilismo e estava vendo essa história acontecer, né? Qual que foi a impressão do pessoal do Brasil falando, nossa, a gente está correndo no alto nível aqui, o cara saiu das nossas corridas em Interlagos e está lá ganhando do Jack Stewart, Jack Hicks, né? Grandes pilotos naquela época. Principalmente ganhando dos países que tinham uma indústria automobilística de primeira linha. E nós não tínhamos nem isso. A gente estava começando, engatinhando nas 2 ou 3 marcas que tinham vindo para o Brasil instalar a fábrica, né? Esse que é o importante. E você vê, quando ele foi... Eu era daqueles caras, você já ouviu esse termo várias vezes, chamados os ratos de Interlagos. Os ratos eram os caras assim, que viviam dentro de Interlagos. Então eu conhecia essa geração do Emerson, do Ilcinho, do Patti, do Luizinho Pereira Bueno, do Bird Clemente. Eu conheci, não de ser amigo, mas eu conheci, de falar, de estar lá convivendo com eles um pouco, tal. Mas era um rato e ratinho mesmo, né? Porque eu era muito moleque. E eles já jovens feitos, já na carreira. E o Emerson que era mais ratinho também. Tanto que tinha apelido de rato por causa disso. Então, quando o Emerson foi assim, com a cara e a coragem. Foi um negócio assim que tinha toda uma geração com talento para ir. Ele era o mais novo e, ao decidir isso, por exemplo, o Ilcinho, o irmão dele, mais velho, abriu mão de ele, o Ilcinho, ir. Eles venderam a fábrica de volantes que eles tinham, aqueles volantes pequenos que se usava na época, os playboyzinhos usavam, venderam aquilo, arrumaram dinheiro para ele ir. Então o Wilson sacrificou a carreira dele para ir o Emerson, que era mais novo. Mal a gente sabia que acertaram plenamente, né, de escolher um cara que ia saber vencer todas as dificuldades. Quem sabe se fosse um cara com o mesmo talento dele, ou até mais, mas chegaria lá. As dificuldades, principalmente naquela época, de você entrar num mundo, como você diz, no mundo da Fórmula 1, onde tinha os grandes pilotos do mundo, nenhum brasileiro, a gente tinha passado por lá, Chico Landes, Fritz Dorey, lá atrás, né? Mas você entrar naquele mundo, você que veio de a gente chama o Brasil às vezes de 3º, 4º mundo, era um 5º, 6º mundo, né? Que nem tinha indústria automobilística, e você chegar lá e vencer, 72, nessa corrida que eu fiz, nos treinos, eu entrevistava muitos estrangeiros. O Jack Hicks falava comigo, assim, ironicamente, assim, meio quase que com desprezo por mim e pelo Emerson, né? Então, vocês acham que isso aqui é brincadeira, mais ou menos assim que ele falava, o Jack Hicks. Já o Jack Stewart, não, com todo respeito, e foi um cara que já sacou o que o Emerson ia fazer com ele naquele ano e depois ia repetir outras vezes, né? Mas, enfim, foi um começo muito legal. Guardo memória de cada momento daquilo. E naquela época que você começou, tinha muitos acidentes fatais também, né? Eu sempre fico imaginando, porque eu tento me manter uma certa distância em relação aos pilotos, porque eu fico pensando como que eu vou trabalhar se acontecer alguma coisa, né? Pode crer. Como era isso? Você acaba tendo uma amizade, ainda mais a Fórmula 1 sendo muito menor do jeito que era, encontrava as pessoas o tempo inteiro, é impossível você não ter uma amizade. E como é ter esse distanciamento também para criticar, não só no caso de uma morte ou de um acidente muito grave, mas para coisas mais simples mesmo da nossa vida de jornalista. Pode crer, era muito difícil. Quando eu cheguei, já estava melhorando um pouco, mas o Emerson me contava histórias, né? Por exemplo, eu fui fazer essa corrida de Brands Hatch, que foi a primeira que eu fiz extra-campeonato, ele me contando ali, ele falou assim, eu estava aqui no box quando eu vi um incêndio ali, né? E era o Joe Seifert morrendo.
né? Ele falou assim, foi o primeiro baque que eu sofri. Depois, era assim, ele fala muito, cada ano fazia aquelas fotografias que todo mundo faz no início de temporada, 3 ou 4 não vão estar aqui no final do ano. Olha que coisa. Eu não peguei isso. Eu peguei também anos, perdi amigos lá, que eu lamentei muito. Vou nem falar do Senna. Perdi amigos que eu lamentei muito. Mas o do Emerson é tão mais difícil que ele, em 72, ele falou uma coisa para a família que eu vinha saber 30 anos depois, quando eu estava entrevistando o Wilson, o Wilson, Emerson, Christian, era a família toda, linha de chegada que eu gravei com eles, que o Wilson, chorando, me contou essa história. Que o Emerson, naquele domingo que ele ganhou o campeonato, na noite, nós estávamos juntos até, imagine o que seria hoje uma festa de conquista de um título desse. Nós estávamos assim, em 10, 15 pessoas, no Instituto Brasileiro do Café, a sede do IBC, em Milão, pequenininho, com um jantarzinho, né? Tomando um champanhezinho e um jantarzinho simples ali, coisa improvisada na hora. Então, aconteceu ali, eu não fiquei sabendo, nenhum de nós ficou sabendo, mas o Emerson falou para o pai e para o Wilson, eu acho que basta. Eu acho que eu cheguei aqui e ganhei o campeonato. Eu não vou continuar. Olha que coisa. Isso era em função das mortes todas que aconteciam e eles, mesmo temendo, que insistiram para o Emerson continuar. Aí eu vou falar da minha fase, já mais tarde. Vocês não imaginam que eu sofri com a morte do Gilles Villeneuve, por exemplo, 82, 10 anos depois. Vocês não imaginam, era um cara assim que... Não é que eu convivia com ele, mas não era assim. Eu não estava sempre com ele num jantar, mas eu estava muito com amigos muito chegados dele. Eu estava com o amigo dele canadense, que foi o cara que foi no hotel pegar as roupas dele, fazer as malas dele quando ele morreu para encontrar lá em Louvain, que era o lugar do hospital para onde ele foi. Então, vocês não imaginam que eu fiz a matéria nesse dia, que foi num treino, e saímos correndo, viu aquele acidente, aquela coisa, a gente gravou tudo que tinha que gravar, pegou o carro, onde está no hospital? Está em Louvain, vamos para Louvain. Chegou na porta do hospital, evidentemente a gente não podia entrar, ficamos ali conversando com outras pessoas que estavam. Vi a mulher dele chegar, que tinha sido chamada de Mônaco, eu vi ela chegar, filmamos ela entrando no hospital, e aí bom, chega, acabou nosso tempo, que nós temos que editar essa matéria e gerar, lá de Bruxelas, que era mais um tanto de estrada. Aí, qual era a solução? Eu gravei o que a gente chama de passagem, que é aquele stand-up final da corrida, eu gravei 2. Uma eu dizia que aqui nesse hospital, não me lembro o nome dele, do hospital agora, então, Gilles Villeneuve, um dos grandes ídolos da Ferrari e da Fórmula 1, está lutando pela vida. E no outro, nesse hospital, Gilles Villeneuve acaba de morrer. Eu fui com essas 2 passagens para Bruxelas. Quando nós conseguimos montar tudo e eu gerei para Londres, para a TV Globo Londres, e de Londres ia para o Rio, olha a particularidade interessante que aconteceu na hora da geração. O Ricardo Pereira, que era chefe do escritório de Londres, um grande repórter, ele estava lá, naquele dia que era plantão dele, ele recebendo a matéria. E ele falou assim, Regi, eu tenho aqui uma imagem que vocês não têm, que agora que foi divulgada internacionalmente, que é a batida e o carro atravessando a pista com ele sentado no assento e partes do carro. E a gente não tinha tempo de ele me contar como é que era e eu escrever para gravar aquele off para ele cobrir depois, o Rio cobrir. Então ele foi, o satélite aberto. Então ele foi, o Ricardo Pereira, narrando no meu ouvido, olha, agora bateu no Jochen Mass, agora o carro desintegrou, agora soltou o assento com o piloto amarrado, atravessou a pista toda voando, foi cair do outro lado, ele ia narrando para mim e eu gravando em off já, na hora. Acabou aquilo, aí eu fui para um jantar no restaurante de um cara, um dono, um restaurante italiano de Bruxelas, ao lado da praça, da Gran Place ali de Bruxelas, um italiano chamava Luna di Venezia, um cara que eu conhecia muito. Aí eu estou chegando no restaurante, esse dono veio me receber
e falando em italiano, Vila Nova é morto. Ele que me deu a notícia. Ainda consegui, imagine, do restaurante pedir uma ligação a cobrar para o Rio, esperar sair a ligação, e aí eu falar, vocês estão sabendo que então é para usar a passagem? Ah, já estamos sabendo, já está montada a matéria do Jornal Nacional. Olha só. E outro que eu sofri demais, porque esse eu era amigo mesmo, amigo, o Rony Peterson. E foi antes até, foi em 78. Esse eu era amigo. Um cara que ele e a mulher dele, sueca também, a Bárbara, foram os caras que, quando começou o Grande Prêmio do Brasil, eles, o Cacílio de Andrade, que você conhece, que hoje é assessor de imprensa do GP do Brasil, ficou super amigo deles, e nós dois, eu e o Cacílio, levamos eles no prédio do Estadão. Deu uma entrevista para a gente lá dentro do prédio do Estadão, ele e a mulher. Então a gente ficou muito ligado, e o Emerson gostava muito dele, né? O Emerson correu com ele em 73 e gostava muito dele. Então eu convivi muito com o Peterson. Nossa, o que eu senti, a morte dele, foi um negócio, era muito doído. E era essa coisa. Tem gente que age do jeito que você está falando. Você evita criar uma amizade para não sofrer. Eu procurava não pensar nisso. Tá? Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas tomara que não. Tomara que não seja com um amigo. Mas era muito duro. E depois ainda teve o caso do Senna, né? Em relação ao Senna e ao Piquet, você ficou numa posição incômoda ali com os dois. Não sei se eu posso colocar dessa forma durante muito tempo. Tem alguma coisa que você olha para trás, eu podia ter feito isso melhor, alguma coisa com a experiência? Não. Olha, eu fiz milagres nessa posição incômoda, você disse bem, dessa posição entre o Piquet e o Senna. Eu fiz milagres. Eu fiz os dois se falarem várias vezes. Eu fiz os dois me darem entrevistas várias vezes. Eu confesso para você que eu fiz uma coisa até assim, eu não faltei com a ética do jornalismo, mas eu omiti algumas coisas nas entrevistas, principalmente palavrão, né? Nas entrevistas, assim, numa vez na Hungria, um falando mal do outro, o outro respondendo mal do outro, mas assim, muito agressivo. Falei, isso não é bom para o automobilismo brasileiro. Eu pus o diálogo, o bate-boca, mas filtrando as coisas, sabe? Eu fiz muito para que desse certo entre eles. Muita gente me pergunta assim, mas você era mais Piquet? De jeito nenhum, eu sou absolutamente igual, eles, Emerson, para mim tudo absolutamente igual, absolutamente. E te digo até mais, Juliana, o Senna morava em São Paulo, então, principalmente fora do campeonato, eu almoçava e jantava com ele 3 vezes por semana. Com o Piquet eu nunca fiz isso, Piquet morando em Brasília, né? A distância entre nós era muito maior. A gente jantava, conversava junto, raramente quando ele vinha para São Paulo, e ele ficava o tempo todo na Europa, ou então numa corrida ou outra. Mas com o Senna, muitas vezes. Eu estive com o Senna fora do ambiente de pista, em relação ao tempo que eu tive com o Piquet, 20 vezes mais, muito mais. Né? Agora, eu conquistei a confiança do Piquet num momento, que é um capítulo até que eu conto na história, ao demonstrar interesse em querer aprender de uma forma que, eu te digo, é um dos caras mais leais que existem em relação a um amigo. A lealdade dele não tem limite. Então, aconteceu essa aproximação minha com ele lá atrás. Ele falou uma coisa para mim, olha, eu sou um cara difícil, mas eu vejo que você está querendo aprender e me falaram que o que você está fazendo no Brasil é muito bom, o resultado é muito bom. A partir de agora, toda vez que você chegar aqui para falar comigo, faz chegar um recadinho para mim ou me faz um sinal quando eu passar por aí, que eu paro de fazer o que eu estiver fazendo. Ou termino rapidinho uma reunião e venho falar com você. Nunca mais foi diferente. Nunca mais. A ponto de, quando ele sofreu o acidente em Indianápolis, de uma categoria que não era da Globo, ele ligar para o Brasil, eu atender na minha casa, e ele falar assim, eu quero fazer
através do Lu, até o Lu era um super parceiro dele. Eu quero fazer uma única entrevista na minha vida sobre isso aqui. Está todo mundo atrás de mim, inclusive a Band, que era dona da Indy. Eu quero fazer uma só, não quero fazer várias, então eu quero fazer com você. Pô, aquilo me levou... Não era um produto da Globo. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que a Globo vai topar que eu vá fazer aquilo? Eu tive toda uma estratégia até chegar numa pessoa, o Ernesto Rodrigues, que depois escreveu aquele livro do Senna. O Ernesto pediu um conselho para ele. Ele falou assim, Regi, tem um cara que era o nosso diretor-geral, que era o Carlos Schroeder, até hoje está na Globo, hoje é um comandante-geral, o Carlos Schroeder. Ele é muito competitivo. Não importa se o produto é nosso ou não. Mostra para ele que é uma exclusividade sua, que ele vai topar. Eu liguei para o Schroeder sem jamais ter falado com ele. O diretor lá no telefone, lá no Rio, com aquele todo o que ele tinha para fazer na vida. Eu ligo, a secretária atende e me passa ele no telefone. Eu falei, Schroeder, está acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, me dá 2 minutos. Eu falei, por favor, eu te ligo de volta. Em 30 segundos ele ligou de volta. Sua passagem está comprada e seu hotel está reservado. Então, essa é uma historinha que eu acabei me esticando para entrar nesse assunto, mas a história da lealdade do Piquet, que vai além, vai a outras histórias, sempre as coisas em primeira mão, porque não era desrespeito aos outros, era mais respeito a mim. E ele deixava isso muito claro. Daí que veio essa história, né, de que o Reginaldo é o do Piquet e o Galvão é o do Senna, né? Tinha mais a ver com a confiança que ele tinha em você. De fato, o Galvão, isso ele mesmo fala, era um cara muito mais chegado ao Senna, né? Mas eu tinha essa coisa com os dois. E esse negócio existiu. Essa coisa existiu. Isso que você acabou de falar, eu ouvi da boca do Senna. Entendeu? Eu ouvi dele em 88, voltando da Austrália, depois ele ganhou a corrida no Japão, e depois fomos para a Austrália. Voltando da Austrália, juntos, no voo, sentados lado a lado, estão quase aterrissando no Brasil, que era a última perna de voo, era da Aerolíneas Argentinas, a gente sentado lado a lado, ele falou isso para mim, de uma certa forma. Ele falou assim, você sempre teve muito mais paciência com o Piquet do que comigo. Eu falava assim, não, Ayrton, não. Aí toda essa história, com você, eu vi você começar. Eu almoçava e jantava com você em São Paulo, eu ia na sua casa, na Cantareira. No Piquet eu nunca tive essa proximidade. Então é uma relação, gosto dele sim, pessoalmente, muito, mas foi uma relação que deu início muito mais na relação profissional do que na pessoal. A pessoal foi uma consequência. Mas, enfim, pessoal, mas você vê, eu ouvi da boca dele, né? Tanto que é uma coisa que o Brasil fala isso, né? Até hoje, né? Até hoje. Eu queria aprender questões técnicas mesmo, você ia perguntar para o Piquet, porque ele sempre foi muito conhecido por esse conhecimento técnico que ele tinha, e eu vou engatar isso numa outra pergunta, que você acha que tem algum Piquet hoje no grid? Não só de temperamento, de tudo, mas da parte técnica também? Vai ter o ano que vem. Vai voltar. Vai ter o Alonso, vai ter o ano que vem. O Raikkonen vamos dizer assim, é quase isso, mas é mais no jeitão dele de falar despojadamente ou de não falar, o que vem na cabeça ele soltar. Mas a dedicação do Piquet, o conhecimento técnico. O Piquet, ele caiu na equipe certa quando ele foi para a Brabham, que ele caiu na equipe em que ele encontrou lá gente igual a ele. O Gordon Murray, o engenheiro Gordon Murray, é um cara igual a ele, assim, pesquisador, conhecedor e atrevido como ele. Os caras simplesmente inventaram uma coisa que mudou a história da Fórmula 1. Eles criaram o pit stop. Eles criaram o aquecimento de pneu e criaram o pit stop. Quer mais do que isso? Então,
era extremamente... Cara, falar com o Piquet era uma coisa. Agora, ele tinha esse lado assim de que, e era uma verdade, os jornalistas brasileiros que começaram a frequentar a Fórmula 1, depois do sucesso do Emerson, aí teve um hiato ali quando a Copersucar começou a declinar e tudo, teve um hiato até aparecer o Piquet. Então, o acúmulo de jornalistas brasileiros, de jornal, de rádio e de televisão não era só a Globo, mas rádio, jornal e revista, era tão grande que o Brasil não tinha especialistas daquele tanto. Então, era muita gente. Nós somos o país do futebol, não estou falando nada contra, adoro futebol. Nós somos o país do futebol, então foi muito jornalista, repórter de futebol, foi lá para a Fórmula 1. Né? O cara era um bom repórter, foi para a Fórmula 1. Isso, o Piquet, naquele jeito dele, falava assim, pô, os caras vêm, um cara pergunta para mim. Quando ele viu uma geração, e não fui só eu não, uma geração de gente, tinha jornalistas da mídia, já não era eu fazia meu lado da televisão, estou falando da mídia impressa. Tinha lá 10 jornalistas do lado dele. Ele viu que no meio tinha 3 ou 4 que faziam perguntas que eles queriam aprender. Como é que se forma uma bolha do pneu? Esse é um exemplo que eu estou te dando porque isso aconteceu. Como é que se forma uma bolha num pneu? E ele explicando que era a temperatura que vinha de dentro para fora. Né? Um dia jantando com ele num grande prêmio desse, ele falou para mim, pô, cara, tá tendo uns colegas seus lá que eles estão interessados. Isso mudou o meu comportamento. Eu quero dar entrevista para os caras. Eu quero que seja formada no Brasil uma classe de jornalista especializada. E conseguiu. Então seria o Fernando Alonso voltando, Piquet voltando ao grid, de certa forma, temperamento muito parecido também. Nessa muito questão de parecido. Pergunta, muito parecido também. Ele só muito, exatamente, muito bem-humorado, tem as sacadas geniais. Contar uma coisinha rapidinha do Alonso. Uma vez teve no Brasil, teve uma entrevista coletiva num hotel que era só espanhóis. Tá? Cara, assim, eu estava no hotel que eu tinha acabado de entrevistar, não me lembro quem, no hotel, eu falei assim, eu vou entrar nessa. Entrei, sentei ao lado ali do Rubio, que era um fotógrafo espanhol, tinha lá, vamos dizer, uns 20. Então, fiquei, ninguém falou nada. O Alonso deixou passar e tal. Olha o que eu ouvi dele, cara. Ele tinha sido campeão ou bi, não me lembro. E o Alonso, por causa desse jeito dele, ele nunca foi, a pergunta dos espanhóis era essa, ele nunca foi unanimidade na Espanha. Você sabe disso. Então, um dia, teve um deles lá que perguntou, Fernando, você nunca foi unanimidade na Espanha. Ele falou assim, quem não gostar de mim, que vá a los toros. É demais, pô. Não quer, não gosta de mim, vai ver torada. E daí? Não estou nem aí. Ele ficou famoso. É genial isso. O primeiro título dele, que ele falou no rádio, esse título é para 4 pessoas, para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã e meu empresário. E daí na Espanha virou um drama isso, porque ele falou isso. Então a gente tem o Alonso Piquet e a gente tem um cara que é muito sempre tá na mesma frase, ele Ayrton Senna, e agora, né, nesse ano vai ser ele Schumacher, né, que é o Lewis Hamilton, o Lewis muito próximo de chegar nas vitórias do Schumacher, de chegar nos títulos do Schumacher, nos pódios, já chegou nas poles faz tempo. Qual que é o paralelo que você consegue, quem que você vê mais o Lewis Hamilton, ou você vê ele como um piloto completamente diferente? Porque o Hamilton tem uma diferença interessante, que o Senna teve aquela história com o Prost de bate para conquistar um título, o Schumacher teve isso também, por mais que eles tenham justificado 1000 vezes o que eles fizeram, o Hamilton nunca precisou ir para essa linha e ele está indo para uma linha completamente diferente de salvar o mundo, tá? Ele está com completamente um outro caminho. Você consegue fazer um paralelo? Você acha que o Lewis Hamilton tem a sua própria história mesmo e vai ser provavelmente o melhor piloto da história? Vai ser o melhor da história, ponto. Eu até me atrevi a falar isso em algumas vezes o ano passado na Globo,
falando que ele já era o melhor da história, porque já era no sentido já é, vai ser e os números vão consagrar. Independentemente de número, ele já é, mas os números vão consagrar. Por etapas, o Hamilton é bem mais talentoso que o Schumacher. Bem mais não, é mais talentoso que o Schumacher, vamos fazer justiça. Ele é mais talentoso que o Schumacher. O Schumacher tem um grande mérito de ter entendido muito bem a época dele na Fórmula 1. A época do Senna foi uma, a época do Piquet foi outra do Schumacher, outra do Hamilton, outra. O do Schumacher, o do Senna estava começando a telemetria. O do Piquet não tinha isso. Era a base do o conhecimento do piloto valia muito. O do Senna estava começando, então ele começou a entender um pouquinho isso. O Schumacher pegou a pleno isso. Então ele soube usar muito os gráficos de computador naquelas reuniões intermináveis e que ele era o mais dedicado e soube usar muito bem isso. O Hamilton reúne tudo isso, é uma fase, tem a telemetria, a informática toda à disposição, como o Schumacher tinha, claro que mais evoluído, porque cada mês é uma coisa nova, mas ele tem o talento do Senna. Ele tem o talento do Senna, o talento do Piquet e o talento do Senna. Ele assim, sabe como é que você mede um piloto? Tem várias formas, mas quando surge um cara novo, você fala assim, vamos ver as corridas que esse cara apresentou algum problema em alguma corrida? Teve um dia que choveu que ele não andou? Teve um dia que estava úmido que ele não era? Teve um dia que estava calor demais? Teve um dia que eu senti que eu vi que ele não estava bem de cabeça, ou estava com qualquer coisa que atrapalhou na corrida ou no treino? Não. Bota a pista do jeito que quiser, com o grau de dificuldade que quiser. Quanto maior o grau de dificuldade, melhor o Hamilton vai se dar. Aí, ponto. Não tem para ele. E esse lado, esse outro lado que você falou, do lado que a gente até chama de... O Schumacher foi cansado de chamar de Dick vigarista, mas essa vigarice é um pouquinho forte o termo, mas vamos deixar com vigarice dos grandes campeões, do Alonso, você viu cada uma, do Schumacher e do Senna. Claro que sim. Claro que sim. Eu não vi do Piquet porque era uma outra época, era bem diferente. Talvez eu posso estar falando uma coisa que estou dando uma de uma previsão que eu acabei de falar que o comentarista não devia fazer. Mas talvez se o Piquet vivesse nessa época de necessidade disso, ele faria também. Talvez. Não estou falando que ele faria. O Hamilton tem sido muito diferente, ele é muito mais humano. Acabou de tirar o álbum da pista, como tinha tirado no Grande Prêmio do Brasil. O primeiro pódio de um álbum, que é praticamente um inglês, que é um cara que, para ele, o Hamilton deve ser o Deus, né? Ele tirou um pódio do álbum aqui em Interlagos, foi uma atitude muito gentil, muito própria do Hamilton. Pararam os carros, ele saiu imediatamente, foi lá no carro do álbum pedir desculpas. E agora tirou. Vamos dizer assim, tem muita gente que acha que ele não foi culpado. Eu não acho que ele foi. Eu não acho que ele tirou intencionalmente, de jeito nenhum. Isso ele nunca fez. Mas ele dificultou o máximo que pôde numa ultrapassagem que seria inevitável, não naquele ponto, mas em outro. Por isso que, chegando a essa conclusão, o erro maior foi do álbum. Não o erro técnico, o erro de um garoto de 24 anos que estava na sua 22ª corrida. Ele jamais tinha que ter enfiado por fora num Lewis Hamilton. Qualquer piloto que toma uma ultrapassada por fora sente como se no futebol se levar uma bola no meio das pernas ou um chapéu. Então qualquer piloto se sente incomodado, o cara vai fazer isso no Lewis Hamilton. Esperasse um pouquinho. Conversando com o Rubinho me falou um outro lado interessante. Não daria para esperar tanto, porque o pneu liso, o pneu macio dele, era evidentemente mais rápido que os pneus do Bottas e do Hamilton, mas eram por um tempo. Você sabe que tem essa performance também limitada. Só que estava com 5 voltas. Faltavam 10 para terminar a corrida. Vamos dizer que ele não conseguisse passar na reta porque tem um motor Mercedes. Haveria outras curvas mais suaves lá para frente.
fazer um drible, vai para um lado, entra para o outro. É que o garoto, imagine o garoto levar, numa atitude genial da Red Bull, levar aquela estratégia, e de repente você fala para ele, não sei o que a equipe falou para ele, mas eu, se fosse o engenheiro, falaria assim: cara, você vai ganhar essa corrida. Bota bem na sua cabeça, você vai ganhar essa corrida. Isso no sentido do estímulo. Mas, de repente, foi um estímulo que, para um moleque de 24 anos, falei, cara, eu vou passar pelo Hamilton e pelo Bottas? Né? Levou o cara a perder o feeling do momento. É o que ele disse, né, depois da corrida. Eu achei que tinha passado, já estava de olho no Bottas, que ele estava indo para a corrida Também, mesmo. E achei. essa molecada nova é assim mesmo, né? Eles vão para cima. O Leclerc é assim, o Verstappen é assim. Quanto o Verstappen aprontou, quanto ele aprontou antes de se tornar um piloto adulto? Quanto? E ele tem mais de 100 corridas. E 22 anos ainda, né? Qual?